Querida e querido mãozinhas de terra, tá tudo florindo bem aí, né? Ufa, que bom! Nosso bate-papo de hoje, mãozinhas, será sobre uma planta majestosa, uma maravilha da natureza, rusticamente elegante. Ela é o xodó e até o desejo de muitos que gostam das verdinhas. Talvez ela até seja uma das orquídeas mais cobiçadas, que é a exuberante Vanda. Então, mãozinhas, se vós me se as tem em casa, ou se as deseja ter, precisa ver este vídeo. Nele darei todas as dicas, e se não deixar passar nenhuma, fazendo tudo direitinho, certeza que terá Vandas florindo no seu cultivo. Se está chegando agora e nunca me viu, prazer. Sou o Dudu Jardineiro. E essa coisa maravilhosa aqui, linda, 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 é a Vanda. Um desbunde de beleza, não é? Pertence à família Orquidaceae e é nativa das regiões da Ásia Ocidental, do Sudeste Asiático, onde é uma região quente e úmida. Eu sou apaixonado por suas flores, pelo seu vegetal, por tudo desta planta. Mas olha essas raízes! Não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais. Olha isso aqui, olha isso, olha isso. Quem dá conta de uma beleza dessa? Quem dá conta de uma beleza dessa? Não tem nem espaço na câmera para mostrar. Mãozinhas, que alegria ter uma planta desta com todo esse vigor. A Vanda é uma planta monopodial. Ela cresce para cima, na vertical, como as árvores. E sendo monopodial, ela não possui caules como as outras orquídeas. Por isso não retém água e também precisa de mais regas. As Vandas são epífitas. E não, de jeito algum, elas não roubam, elas não tomam, elas não sugam os nutrientes das outras plantas. Elas apenas se apoiam, se encostam, se grudam a outras plantas apenas para se sustentar. Perfeito? Tiremos isso da cabeça então. Epífitas são apenas plantas que se encostam a outras plantas apenas para se apoiar. Não são bandidas, não roubam nada. Dezenas de anos atrás, mãozinhas de terra, ter uma Vanda era sinônimo de sofisticação e até riqueza, pois eram todas importadas, e o processo para que chegassem bem no Brasil era muito difícil. Com isso, seus valores eram exorbitantes. Só as tinha mesmo quem estava disposto a pagar esse alto valor e ainda deveria ter uma boa condição financeira. Hoje está tudo melhorado, a gente as encontra até nos hipermercados. Não são baratas em comparação às outras orquídeas, mas seus valores, graças a Deus, estão acessíveis. Como elas são epífitas, mãozinhas de terra, gostarão bastante de serem cultivadas numa árvore. Se tiver árvores em casa, escolha uma que tenha uma copa não muito grande, para que não faça sombra demais na Vanda. Veja também o lado do tronco da árvore onde haja maior incidência de luz solar filtrada. Prefira o sol do fim da tarde. Então amarre com um barbante ou fitilho sem apertar muito e siga com os cuidados dela nesse local. Esta forma de cultivo é uma das mais certeiras. Há quem as cultive em vasos e cachepôs, mas para isso deveria ir acostumando desde pequenas, com as mudinhas, para que as raízes se ajeitem por lá. Porque imagina colocar todas essas raízes num vaso ou num cachepô. Acho que coisa boa não daria, né, mãozinhas? Agora o que ela prefere mesmo é ser cultivada com as raízes soltas, livres, leves e soltas.
Agora, sendo cultivada assim, com as raízes aéreas, raízes peladas, ela precisará de mais cuidados, principalmente na rega, pois o vento bate e já seca rapidamente. Então a gente precisa manter essa umidade. E falando de umidade, mãozinhas de terra, isso é muito importante para as vandas. Lembra que ela veio de região quente e úmida? Pois bem, ela precisa de regas frequentes, precisa ser mantida úmida. Inicialmente, já deve ter em mente que precisará regá-la todos os dias. E nos dias quentes, 2 vezes ao dia. Nos dias muito quentes, talvez 3. O melhor horário para as regas é logo nas primeiras horas do dia. Nesse momento não estará tão quente, então ela se manterá úmida por mais tempo. No meu cultivo, eu rego pela manhã, quando está quente eu rego à tarde também. Agora, se for perto da noite, eu evito molhar as folhas. Se for perto da noite, eu rego somente as raízes na segunda vez. Para ajudar também a aumentar essa umidade ao redor das vandas, para que elas fiquem bem felizes nessa questão inicialmente, é bom também molhar o chão e as paredes próximas a elas, pois a evaporação trará umidade para a planta. Não é à toa que ela tem essas raízes longas assim. Essas raízes servem para captar toda a umidade ao redor. Pode até deixar uma bacia com água próximo a ela, ou outras plantas, outras folhagens que também gostem de água, porque aí elas trocam a umidade. A melhor forma de regá-las, mãozinhas de terra, é realmente com a mangueira, molhando bem toda a planta, evitando apenas as flores. Se as flores ficarem muito molhadas, perderão o tempo de vida, durarão menos. Se elas estiverem em um local que não poderá usar a mangueira, poderá borrifar ou pulverizar, mas levará muito tempo até hidratar essas raízes. Se ela estiver florida, na hora da rega evite molhar as flores. Elas ficarão manchadas e com isso durarão menos. Agora, uma curiosidade é que a flor, quando se abre, ela não abre no tamanho que vai ficar. Olha aqui. Essa daqui abriu hoje. Ela está nesse tamanho, então depois é que ela vai crescer e vai ficar grandona assim. Viu só? Nasce pequenininha e depois cresce. Melhor evitar molhá-la à noite. Ela não gosta de dormir com o pé molhado. Mas se não tiver jeito, nesse caso, molhe somente as raízes. Combinado, Dudu? Tem também uma forma para que ela não desidrate facilmente. Essa maneira não dispensa as regas. É apenas para garantir que ela se mantenha um pouco mais úmida. Que nesse caso é colocando os tubetes na ponta da raiz. Então escolha uma raiz e coloque o tubete. Uma raiz apenas já está de bom tamanho. Uma raiz só na água não vai apodrecer a planta. Pode ficar tranquilo. Coloque esse tubete com cuidado para não machucar a raiz e mantenha o copinho sempre com água, para mantê-la um pouquinho mais úmida. Mas lembre-se, somente em uma raiz. Ou no máximo 2. Eu prefiro colocar somente em uma raiz. E aí, mãozinhas? Tá gostando do vídeo? Ai, que bom! Então já se inscreva nesse canal, pois toda semana o Duduzinho postará vídeos novos aqui. E para que não fique sem esses conteúdos, ativa o sininho das notificações. Cosmicê fica por dentro e ainda ajuda o Dudu a comer suas couves de Bruxelas. As raízes da Wanda indicam se ela precisa de água ou não. Eu já molhei hoje, aqui existem raízes verdes e umas cinzas, outras quase cinzas. Mas quando estão todas cinzas, precisa com certeza molhar. Eu falei em regas diárias e até mais de uma vez por dia, porque é uma regra geral. Mas não existe uma receita certa para isso. A gente precisa ficar de olho na planta. Se o tempo, por exemplo, estiver frio e chuvoso, talvez ela não precise de rega, ou no máximo de uma rega. Então o negócio é, olhe a planta, olhe as raízes. Perfeito? Combinado, Dudu? Então a gente precisa ficar de olho na nossa planta. Ela vai indicar o que precisa ou não. Como pode ver, irmãozinhas, as raízes estão cinzas, então a gente rega até ela ficar verdinha. Olha, rega, 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 rega.
Não preciso usar o jato mais forte da mangueira. Eu vejo as pessoas regando as plantas, sabe, com aquela velocidade, a bichinha balança para lá e para cá. Não precisa disso. Não precisa usar um VAP para molhar as suas plantas. Molha, 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 molha bastante e as raízes ficarão verdinhas. Pode molhar mais um pouco ainda. Molha, 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 molha. Uma indicação de desidratação é quando ela começa a amarelar as folhas de baixo e até dispensar essas folhas. A planta faz isso para que não a sobrecarregue. Ela é muito inteligente. As suas folhas também podem ficar enrugadas, tentando se fechar, as raízes murchas. Tudo isso são indícios de desidratação. Então, mais uma vez, fiquemos de olho na nossa planta. Havendo sinais de desidratação, já aumente as regas e melhore de alguma forma a umidade do local onde ela está sendo cultivada. Para ter sucesso com as vandas, elas precisam ser cultivadas num local bem iluminado. Se você tiver um orquidário, as mantenha na parte de cima. Se usar as mantas, as malhas de sombreamento, prefira para as vandas a de 50% de luminosidade. E entenda, mãozinhas, ela não estando no seu local adequado, com a sua iluminação perfeita, dificilmente irá florescer. Iluminação é muito importante para as vandas. Elas gostam bastante de luminosidade, precisam dessa luz para que deem flores e mantenham seu vegetal vigoroso. Como ela gosta de bastante luminosidade, há quem cultive as vandas a sol pleno. Mas já te digo, ela ficará com o vegetal bem judiado, bem amarelo, em algum momento poderá também estar queimado. Cultivando a sol pleno, não dá para chegar com a planta e já colocando-a no sol, de jeito algum. Terá que ir acostumando, preparando a planta para ser cultivada a sol pleno, fazendo uma climatização, climatizando a planta. O ideal mesmo é o que já falamos, uma luz filtrada, sem incidência de sol direto. A floração das vandas, mãozinhas de terra, no caso das vandas híbridas, que são as mais comuns, as mais facilmente encontradas, até mesmo as mais baratas. Híbridas porque são cruzamentos. Pode ocorrer até 4 vezes ao ano. Isso estando tudo ok com ela. Boa umidade, excelente iluminação, adubação constante. Com tudo isso sim, pode ter até 4 florações. Já as espécies, que são no caso as não cruzadas, as originais, terão apenas uma floração anual. É mais fácil conseguirmos essas 4 florações das vandas híbridas nas regiões em que quase o ano todo é quente. Nas regiões em que é mais frio do que quente, podemos contar com 1 ou 2 florações para as vandas híbridas. Suas flores duram em média de 15 a um pouco mais de 20 dias e podem chegar até 15 centímetros de comprimento, uma flor bem grande. As vandas, mãozinhas, só florescem na sua fase adulta. Então, quando for comprar, mesmo que ela esteja sem flores, verifique se há sinais de floração antiga, como essa haste seca. Havendo mais de uma haste próxima, como uma aqui, uma um pouco logo acima, a prefira, pois é sinal de que a planta é florífera. Para evitar pragas e outros insetos, eu utilizo óleo de nim, diluído na proporção que estiver na embalagem. Pulverizo a planta a cada 15 dias. Se a temperatura baixar, ficando menos de 10 graus, convém guardá-las deixando-as num local mais quente, pois ela não tolera geadas. A adubação é muito importante e deve ser frequente, constante para as vandas, no mínimo a cada 10 dias, mas o ideal é que adube pelo menos uma vez por semana. Escolha um adubo líquido da sua preferência e pulverize as raízes e as folhas. Você também pode fixar na planta um porta-adubo com um adubo sólido ou também usar os sachês. A adubação é realmente muito importante para as vandas, pois ela fica com as raízes aéreas.
a gente molha a planta todos os dias. Ela não fica num vaso onde os nutrientes podem ficar lá organizados e ela vai recebendo aos poucos. Então a gente precisa adubá-la constantemente. Quando for fazer a adubação, faça na última rega do dia, para que ela possa passar algumas horas recebendo esse adubo. Precisamos adubá-la sempre. Os tubetes, mãozinhas, também podem ser utilizados na adubação. No dia que for adubar, adube a planta normalmente, depois escolha uma raiz para colocar um tubete com uma quantidade de adubo em que a planta consiga sugar no máximo em 3 dias. Importante que esse adubo também seja preparado mais fraco do que o que está sendo pedido na embalagem. Cálcio, mãozinhas, também é importante para uma boa manutenção das vandas. Sem cálcio, ela pode descartar as folhas de baixo. A planta faz isso pois se sente fraca e descarta essas folhas para poupar energia. Pulverize apenas as raízes. Se desejar pulverizar a planta toda, não tem problema. É que as folhas ficarão com umas pintinhas brancas. O cálcio pode ser usado uma vez ao mês e para as plantas que estão em vaso, a cada 3 meses. Agora, se você, mãozinhas de terra, mora numa região mais fria, o indicativo de que a vanda não está se adaptando ao local é que suas folhas começarão a ficar avermelhadas. Nesse caso, a proteja. Não é à toa, mãozinhas, que as vandas estão entre os gêneros mais importantes da orquidofilia. Também possui uma das flores mais exuberantes da família Orquidaceae. Azul não é uma cor muito comum entre as flores das orquídeas. Pelo menos não nascendo naturalmente, pois há quem tinja uma flor branca de azul artificialmente. Infelizmente isso acontece. Agora a vanda, ela possui uma flor que o tom é muito próximo ao azul. Quem não diz que é azul, no mínimo diz que é um roxo bem azulado. As raízes da vanda podem chegar e até passar de 2 metros de comprimento. E a gente não pode, em hipótese alguma, cortar essas raízes. É por aqui que ela recebe todos os nutrientes para que haja um bom desenvolvimento da planta. Isso é muito sério. Fique feliz e agradeça por ter uma vanda bem enraizada. Nada de aparar. As vandas não são plantas baratas, pois da muda até a primeira floração, em alguns casos pode acontecer entre 3 e 4 anos. Mas pasme, em outros casos pode levar até 8 anos para a primeira floração. Então imagine o tempo de cuidado e o gasto que esse produtor teve em todos esses anos. Para se ter mudas de vandas, o ideal e mais certeiro é que aguarde a planta lhe apresentar os cakes, que são seus filhotes. Essa daqui tem aqui um filhotinho saindo dessa raiz. Eu só posso retirar essa muda quando estiver pelo menos com 4 raízes, para que assim garantir que ela viva sozinha, sem a planta mãe. Agora, há quem diga que se você cultivar a planta de cabeça para baixo, ela possa lhe dar filhotes, possa lhe dar mudas. Se bem que eu já vi vandas cultivadas assim, que não deram mudas e apenas envergaram e começaram a crescer aqui para cima de novo. Mas, se desejar tentar, também há uma outra indicação de fazer mudas, que é cortando um par de folhas, retirando esse par de folhas, e que dali possa vir uma muda. Desejando fazer esse teste, deve selar ali com canela ou cúrcuma ou com um selador de sua preferência. Mas lembre-se, isso tudo são apenas testes. Podem funcionar ou não, mas também corre riscos de ficar danificando a planta. E nunca, mãozinhas, de jeito algum se esqueça que quem planta, seus males espanta. Mãozinhas de terra! E então,
Gostou de saber um pouco mais ou muito mais sobre as Wandas? Ficou com alguma dúvida? Se sim, me pergunte aqui nos comentários, por favor. Vou gostar bastante de saber e vou te responder com todo o meu coração. E se gostou do vídeo, mãozinhas, curta e me ajude também a compartilhá-lo com quem acha que vai gostar. Obrigado, Dudu, por ter ficado comigo hoje. Floreijos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau!